Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala Saldanha. Tudo bem, galera? Então vamos lá, vamos continuando aqui com o nosso estudo pra gente é, ir aqui continuando com o nosso assunto aqui no nosso curso de comissário. Então vamos lá. Hoje, o que a gente vai falar, né? Hoje a gente vai falar aqui sobre a regulamentação da aviação civil. Então, a regulamentação da aviação civil no Brasil, especificamente, vai trazer uma lei, né, que eu já vou passar aqui para vocês verem, né, que é o Código Brasileiro de Aeronáutica, né, o CBA, que é isso aqui, né? A Lei 7565 de 1986. Então, o que é isso? Essa lei, ela regula a aviação civil no Brasil, né, estabelecendo diretrizes para aeronaves e aeródromos, né? Então, o que vai definir uma aeronave? O que vai definir um aeródromo? Vai ser essa Lei 7565 de 86, lá do CBA, certo? Então, basicamente, ela vai dar essa diretriz, né? Ela vai dar essas definições. Show? Então a gente vai falar aqui nesse vídeo sobre as classificações, tanto de aeronave como de aeródromo, né? O que é uma aeronave? O que é um aeródromo? A gente vai ver isso neste momento. Show de bola? Então vamos lá, vamos passando aqui. Então temos aqui o nosso tópico. O que é uma aeronave? Isso aqui tá parecendo mais um míssil, né? Um avião que não tem nenhuma janela. As imagens de ar que eu acho por aí. Ainda tá um pouco torto a imagem, enfim. Então, vamos lá. O que é uma aeronave? Uma aeronave é qualquer aparelho capaz de se sustentar e circular no espaço aéreo, certo? Né? Então, aí, basicamente, a definição completa eu poderia falar o seguinte, né? Que é qualquer aparelho capaz de sustentar-se e circular no espaço aéreo mediante reações aerodinâmicas, apropriado para transportar pessoas ou coisas. Então, por exemplo, um avião é uma aeronave. Um helicóptero é uma aeronave. Um drone é uma aeronave, né? A gente pode entender como o drone ser uma aeronave porque ele tem a capacidade de se sustentar por si só. Um dirigível é uma aeronave, né? Porque ele tem ali um motor ali atrás, né? Que dá para se sustentar. Um balão não é uma aeronave, porque o balão ele por si só não você não consegue controlar um balão, né? Um balão ele é controlado pela direção do vento, né? Então ele não é considerado uma aeronave, certo? E basicamente nessas categorias de aeronave a gente vai ter duas categorias, duas classificações, né? A gente vai ter aeronaves militares e aeronaves civis, que é o nosso próximo tópico. Deixa eu ir passando aqui, estou aprendendo. Agora eu estou parando para falar e aí eu vou passando no slide. Que antes eu ia falando e esquecendo de passar o slide. Vamos lá. Próximo tópico. Então temos aqui uma aeronave militar. Uma aeronave militar, ela é uma aeronave destinada às operações das Forças Armadas, né? Ela pode ser operada pela Marinha, pelo Exército ou Aeronáutica, né? E normalmente ela pode ser utilizada para defesa nacional, transporte de tropas, missões de patrulha aérea, resgate e segurança do espaço aéreo. Então tudo que envolva o meio militar e a aeronave seja uma desses três poderes, né, do exército, da marinha ou da aeronáutica, vai ser considerado uma aeronave militar, né? Aqui um exemplo, a gente tem uma aeronave, um helicóptero, pode, se eu não me engano, é do exército americano, é um helicóptero aí tático. Fechou? Então, essa definição de aeronave militar. Vamos seguindo? Vamos agora para a definição de aeronave civil. O que é uma aeronave civil? É qualquer aeronave não militar. Basicamente, para não complicar, é isso, né? Se não é militar, não faz parte de nenhum dos três poderes, Exército, Marinha e Aeronáutica, é uma aeronave civil. E aí, ela pode ser dividida em duas subcategorias, uma aeronave civil pública ou uma aeronave civil privada, né? Então, qual que é a diferença entre as duas? Vamos colocar aqui uma aeronave civil pública. Eu estava tendo problema para upar minhas imagens, estou usando só a imagem aqui do banco de dados do site. Mas aqui vai dar para entender o contexto. O que é uma aeronave civil pública, né? Ela é utilizada
por órgãos governamentais para atividades públicas, né? Atividades de interesse público. Então, por exemplo, a Polícia Federal, ela pode ter uma aeronave civil pública. Ela pode usar essa aeronave para transportar detentos, né? Ali para levar policiais para determinada região. Então, já está sendo usada pelo governo. Os bombeiros podem ter uma aeronave também. Existe o helicóptero dos bombeiros, né, que pode ser usado ali para resgate mais rápido. Existe o avião dos bombeiros, que é usado para apagar chamas, aqui, né, como exemplo da imagem, né. Também pode, eu coloquei o IBAMA aqui, por exemplo, o IBAMA pode ter uma aeronave também, né, para fazer um resgate de um animal, enfim. Também há essa possibilidade. Então, normalmente essas aeronaves públicas, elas não exploram serviços comerciais. O intuito delas, né, é estar ali à disposição das entidades, está à disposição do governo, dos órgãos, né, e não exploram serviço comercial de passagem, né, de passageiros mesmo, comuns. Então essa é a diferença. Aqui tem essa definição de aeronave civil pública. Então agora vamos para a definição de aeronave civil privada. Vamos lá. Aeronave civil privada, né? Uma aeronave civil privada, ela é uma propriedade particular, né, usada para fins pessoais ou comerciais. Então, o que que significa? Eu sou ali bilionário, eu posso ter meu jato particular. Então, se eu tenho meu jato particular, essa aeronave é minha aeronave civil privada, né? Ela não vai estar à disposição nem do governo, nem do público geral. Ela é minha. Então, aí temos vários exemplos. Por exemplo, Gustavo Lima tem seus aviões particulares, o Neymar, Taylor Swift, pessoas muito ricas, né? Porque para manter um avião desse, né, meu amigo, não é brincadeira o tanto de dinheiro que você precisa ter, né? Ou também pode ser usada para fins comerciais. Então, por exemplo, as companhias aéreas, né? As companhias aéreas, a Azul tem lá suas aeronaves para prestar serviços, né? De tanto serviço de passageiros como serviços de carga, né? A Gol, Latam, enfim. E também a gente pode ter aeronaves civis privadas de escolas de aviação. Então ele tem uma escola de aviação que forma pilotos. Ela tem um Cessna, ela tem um Cessna Grand Caravan, ela tem ali um Citation X, enfim. Essas aeronaves são privadas porque são da escola de aviação e ficam ali a responsabilidade dessa escola. Aí presta ali um serviço, né, de aula de voo, enfim. Essa então é a definição de aeronave civil privada. Então, basicamente, transporte de passageiros, cargas, táxi aéreo, ensino de aviação são usadas. Tranquilo? Então, vamos avançando. Então, agora, passando essa parte, importante vocês, se vocês quiserem anotar isso, é bem importante essas classificações, tá? Porque é questão de prova, né? E às vezes a gente fala, mas isso é tranquilo, Gabriel, de boa, fácil. Mas na hora da prova, dá aquele branco, daquele nervosismo, a gente pode errar uma questão por bobeira, né? Então, antes de eu ir falar aqui dos aeródromos, anotem essa parte porque é bem importante, né? Questão de prova e confunde. Às vezes se confunde ali a aeronave pública como sendo de serviço geral, né, da Gol, Latam, e não é. Nesse caso é uma aeronave privada. Beleza? Então vamos lá. Vamos aqui para a definição e classificação de aeródromos. Deixa eu ir passando aqui. O que é um aeródromo? Basicamente, né? Eu coloquei a imagem para ilustrar. Então, as aeronaves aqui estacionadas, né? O que é um aeródromo? Definição, segundo o CBA, é o seguinte: é uma área destinada à aterrissagem, decolagem e movimentação de aeronaves, certo? Então, eu coloquei em vermelho isso aqui para frisar mesmo essa frase. Se vocês entenderem essa frase, fica muito fácil de entender o que é um aeródromo e qual é a diferença de um aeródromo para um aeroporto. Então, nem todo aeródromo é um aeroporto, mas todo aeroporto é um aeródromo. Por quê? Porque eu separei isso em dois vídeos. No próximo vídeo a gente vai ver a definição de aeroporto. Mas, dando já um spoiler, um aeroporto é um lugar, né, com uma infraestrutura mínima para ter ali a entrada e saída de passageiros. Então, ele tem ali um terminal, ele tem um finger para você acessar o avião. Se ele não tem um finger, ele vai ter ali um ônibus para levar você até ali, né, a escada para você entrar no avião. Um aeródromo necessariamente não precisa ter isso, né? Por exemplo,
se você tem seu aeroporto particular, você tem só um Cessna 172, você não vai precisar ter toda essa infraestrutura de um aeroporto de grande porte. Então, seu aeródromo ali comporta um pequeno hangar onde você guarda seu avião, tem ali o espaço para você estacionar, tem a pista de decolagem e pouso. Então, é isso. É uma área destinada à aterrissagem, decolagem e movimentação de aeronaves. Se a aeronave consegue pousar, decolar e se movimentar nesse local, é um aeródromo. Fechou? Então, não pensem que por ser aeródromo precisa ter toda aquela infraestrutura. E também, como uma aeronave, um aeródromo pode ser classificado como militar ou civil. Top? Espero que tenha ficado claro essa explicação. Mas acho que, né, dá, colocando no contexto, dá para entender. Então vamos lá, vamos ver o que é um aeródromo militar. Vou colocar essa imagem aqui do caça para ilustrar. Um aeródromo militar ele vai ter uso exclusivo das Forças Armadas. Então, o que isso significa? Ele é utilizado para operações militares, treinamento de pilotos, né, defesa aérea. Né? E aí a gente tem alguns exemplos aqui de grandes bases aéreas, né, de aeródromos militares. A base aérea de Anápolis, né, que fica aqui do lado, que tem embaixo até lá o Esquadrão Jaguar, né, de defesa aérea. Tem a base de Canoas, base de Santa Cruz. Tem a base também no lado de Guarulhos, de Campo de Marte, que é até uma coisa que eu vou falar já já. Né? Então, nesses aeroportos, né, ou aeródromos, né, dependendo ali da estrutura que eles têm, não há o fluxo de passageiros, não há fluxo de civis. Né? Então, por conta disso, ele é um aeródromo militar, faz parte das Forças Armadas, seja Exército, seja a Marinha ou a Aeronáutica. Tranquilo? Show! E aí, a gente vai aqui para aeródromo civil. O que é um aeródromo civil? Ele é usado para operações de aeronaves civis, certo? Então, é um aeródromo não militar, né? Então, usado para operações de aeronaves civis. E aí, também, ele pode ser público ou privado. Então, ele, assim como as aeronaves, ele entra nessa categoria, nessa subcategoria, na verdade, né? Pode ser público ou privado. E aqui a imagem, esse aeroporto aqui, esse aeródromo, na verdade, eu não sei onde é. Peguei aqui do banco de imagens e não pesquisei. Mas, né, a gente ilustra aqui, que não é um aeródromo de grande porte, né? Tem duas pistas aqui, tem uns hangares. Você não vê que tem um terminal, assim, um estacionamento para grande fluxo de pessoas, certo? Então aqui a gente considera um aeródromo. Então, vamos ver a definição aqui de aeródromo civil público. Um aeródromo civil público, ele é aberto ao tráfego aéreo público. Então, o que isso significa? Ali, nesse local, vai ter a movimentação de aeronaves, de passageiros mesmo, de civis. Né? E aí ele pode ser operado pelo governo ou concedido à empresa. Então, aquela questão também que eu falei da concessão. Né? A Infraero ou a Secretaria de Aviação Civil, né, concede ali a uma empresa privada o direito de gerenciar aquele aeroporto. Né? Então, aí alguns exemplos de grandes aeroportos. Né? Aeroporto de Guarulhos, Brasília, Confins. Né? Cada capital tem seu respectivo aeroporto. E aí, esses aeroportos serão ali aeródromos civis públicos. Né? Eles sim podem ser considerados aeroportos porque eles têm essa infraestrutura que eu falei. Eles têm aqui o terminal, eles têm aqui um finger, né? Eles vão ter aqui todo o serviço para reabastecimento de aeronave, para despacho de bagagem, de carga, né? Coisas que nos aeródromos privados muitas vezes não tem, porque não tem necessidade, obviamente. Beleza? Né? Essa que é a diferença, essa é a principal infraestrutura completa, né, para transporte comercial de passageiros e cargas. Agora, um aeródromo civil privado, né, ele vai ter ali o uso exclusivo do proprietário. Né? Então, ele pode ser tanto uma pessoa física, né? Então, eu sou aqui um fazendeiro, eu tenho aqui na minha fazenda um aeródromo privado, né? Eu tenho aqui um Cessna, eu, vez ou outra, gosto de visualizar minha plantação por cima com meu Cessna. Então, eu tenho meu aeródromo privado para isso. Ou, também, pode ser uma empresa, pode ser uma pessoa jurídica, né? Pode ser de uma empresa, né? Então ali uma grande empresa gerencia ali um grande campo, um local grande, e aí eles pensaram em construir, né, esse aeródromo privado para, né, talvez ser um transporte de pessoas, monitoramento, enfim, né?
Então, a gente tem fazendas, aeroclubes, pistas privadas, né? Que, por exemplo, em Brasília, se eu não me engano, tem 2 pistas privadas ali perto do Lago Sul, né? Que aí são propriedade particular, né? Não é aberto ao público no geral, né? E aí, esse aqui que eu coloquei em vermelho é importante, né? Diferente das aeronaves, os aeródromos podem ser classificados em militares e civis ao mesmo tempo. Exemplo, Guarulhos e Campo de Marte. Então, Guarulhos e Campo de Marte, eles são aeroportos, né? Eles são aeródromos militares e civis, porque tem ali uma movimentação de passageiros civis e também tem um exercício militar, né? Ali no Campo de Marte tem a base, né? Tem uma base aérea, então há esse fluxo mútuo. Então é algo que não atrapalha nem os civis nem os militares e funciona. Agora não. Uma aeronave não pode ser militar e civil ao mesmo tempo. Realmente não tem como. Ou ela é disposta ao âmbito militar ou ela é disposta ao âmbito civil. Você não vai ver, pode ser questão de prova também. Pode, pode existir uma aeronave que possa ser militar e civil ao mesmo tempo? Não existe. Pegadinha, não caia nessa que é furada. Beleza? Deixa eu ver então se eu esqueci de alguma coisa. Acredito que não, galera. Então deixa eu passar aqui. Chegamos à nossa conclusão, né? Então eu vou separar esse vídeo em 2 partes para não ficar tão longo. No próximo vídeo a gente vai falar sobre aeroportos, né, e serviços aéreos. E a gente vai já para nossas questões comentadas. Show de bola? Então, só para a gente finalizar. Então, se vocês quiserem dar uma olhada nessa lei 7565 do Código do CBA, né, do Código Brasileiro Aeronáutico, deem uma olhada, é bem legal. Vocês vão ver essas definições ali um pouco mais extensas, né? E basicamente essa lei, ela define regras claras para aeronaves e aeródromos e ela garante a segurança e regularidade no setor, né? Então, se você gostou do conteúdo, curta, comente, se inscreva no canal. Você já conhecia essas classificações? Se está conhecendo pela primeira vez, deixe nos comentários. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho. Fico muito feliz por estar aqui continuando esse conteúdo com vocês. Estamos estudando muito e espero que quem esteja tendo acesso a esses vídeos esteja tendo inspiração para continuar, para alcançar o sonho de vocês. Tamo junto. Muito obrigado, galera. Grande abraço. Logo, logo, parte 2 aqui da nosso conteúdo de regulamentação da aviação civil. Tranquilo? Muito obrigado. Tchau, tchau.